Nós vamos então aproveitar essa noite, né, e continuar aqui trazendo alguns entendimentos da parte de Deus sobre esse mês da gratidão, ok? O pastor Maciel já esteve aqui ministrando no domingo sobre o tema gratidão, e aí você já fica preparado, porque a cada culto nós teremos esse tema aqui sobre gratidão, e eu quero trazer para você aqui hoje talvez mais um ensino, né? Um ensino, você pode levar para mim, por favor, isso? Um ensino sobre gratidão, sobre esse tema tão poderoso, que eu acredito que vai impactar a sua vida, o seu coração, assim como tem impactado a minha também. Amém, igreja? Vamos lá? Eu quero falar sobre o poder da gratidão. Diga, o poder da gratidão. Agora diga como quem já comeu feijão. Diga, o poder da gratidão. Isso é sinal que muita gente comeu feijão hoje, né? O poder da gratidão. É algo simples que eu quero relatar aqui, mas que eu fui orando, buscando o Senhor e meditando, fazendo algumas anotações, e eu vi o quanto isso é rico e poderoso para nossas vidas. Talvez tem muitas pessoas que não vivem o bom, o melhor, a graça e o poder de Deus por falta desse entendimento. Então eu quero começar com o texto de 1 Coríntios, e nós vamos ler bastante textos aqui, mas eu quero começar com 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 26. E aí eu vou pedir para o pessoal lá da mídia me ajudar com os textos que eu vou tentando falar aqui, e já procurar rapidão para a gente ir lendo. Separei vários textos, mas eu gostaria de que você entendesse bem. Eu não sei, mas eu acho que o retorno... Ah, tá aqui. Eu acho que eu estou sentindo um retorno fechado para mim. Não sei se... 1 Coríntios 11, 23 ao 26. Está aqui também. Você pode acompanhar. Diz assim a Bíblia: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças... Diga, Jesus deu graças. Partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue. Acho que eu passei aqui alguns textos, né? Só até o 26. Pastor, o senhor vai falar sobre a ceia? Não propriamente dita, a gente não vai cear hoje, né? Mas dentro dessa mensagem aqui de Jesus, que é típico da ceia, eu vou encontrar algo muito especial, muito poderoso, que é o ato da gratidão. Amém? Mateus 26, vamos ler também. Mateus 26, 26. Jesus faz uma outra referência aí. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, diga, deu graças. Partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue, é o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu digo que de agora em diante não bebereis deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para os montes das oliveiras. Interessante que quando eu olho para a ceia, eu vejo um ato poderoso de gratidão. Eu vou falar depois ao término sobre esse texto que me chamou muita atenção. Jesus dando graças
Jesus agradecendo sobre o momento da ceia. E o primeiro ponto aqui que eu vejo é que o grande sinal, ou a grande evidência, a grande essência de uma gratidão tem muito a ver com a ceia. Jesus falou que a gente deveria fazer isto em memória dele, né? Em memória dele. Como é bom quando alguém lembra da gente. Como é bom quando alguém que você tem, seja um parente, seja alguém que se ama muito, um amigo, talvez aquela pessoa distante que há muito tempo você não ouvia, e de repente você recebe uma ligação dela, e de repente você recebe uma carta dela, de repente um WhatsApp. Quem aqui já não ficou surpreso por alguém que te chamou lá no Face? Dá um sinal com a mão, não é verdade? Alguém que te surpreendeu, meu Deus, fulano, faz 20 e poucos anos que eu não vejo, né? Conheci ela como criança, ou ele quando criança. E Jesus fala sobre isso na ceia, dizendo, olha, vocês vão fazer isso em memória de mim, para lembrar de mim. Então quando a gente vem à ceia, isso me chama a atenção porque a ceia é um sinal de gratidão. Por isso eu vou advertir com todo amor e carinho a igreja, o povo que despreza o tempo da ceia. Porque quando eu venho à ceia, eu estou sinalizando para ele que eu lembro dele e que sou grato por aquilo que ele fez. Quem está entendendo? Amém? Estar na ceia é lembrar e ser grato a Deus pelo ato do sacrifício, pelo ato da sua morte e também da sua ressurreição. Ele vai fazer faticamente essa afirmação. Todas as vezes que comerem do pão e do vinho e tomar do vinho, vocês devem fazer isso em memória de mim. E a Bíblia diz que ele deu graças por esse momento, porque Jesus também eternalizou o processo depois. Quando Jesus partiu o pão e o vinho, ele via eu e você na igreja, ele via eu e você na ceia. Por isso Jesus agradece a Deus como um ato profético de futuro. Ele olha para o futuro dando graças. Eu vou te explicar isso um pouco, sobre que a gratidão tem a ver com aquilo que eu já vivi, aquilo que eu vivo e aquilo que eu vou viver. Jesus está aqui nesse momento da ceia, tendo essa visão, olhando para o passado, vivendo o presente e olhando para o futuro. E nos três âmbitos ele está dando graças. Diga, eu preciso ser grato pelo passado, pelo presente e também pelo futuro. Amém? Então Jesus me chama a atenção nisso aqui. E é interessante que ele está fazendo algo que é cotidiano e comum, porém com um sinal e um simbolismo muito poderoso, que é o momento da ceia, né? Que é essa ceia que a gente faz hoje, mas que Jesus, na verdade, quando ele vem fazer a ceia, ele veio comer o alimento habitual. Quem sabia disso? Jesus estava indo para a mesa comer o que diariamente eles comiam. O que os discípulos de Jesus na época comia era pão e vinho. Então Jesus estava indo para uma refeição. Quando eu olho para a ceia, eu olho também para o momento da refeição e vejo como aquele momento é um momento de gratidão. Porque Jesus está ali diante do alimento, né? Se fosse nos tempos de hoje, Jesus talvez estaria comendo macarronada, comendo churrasco e tomando Coca-Cola. É difícil a gente compreender isso, não é verdade? Um dia o pastor Maciel foi na casa do irmão que não tinha ceado, e ele falou, pastor, eu quero tomar a ceia. E o irmão, pastor, então vamos cear. E o irmão ficou esperando o vinho, né, o suco de uva e o pão que a gente usa aqui. Porque na verdade a gente, talvez, criamos uma certa dogma nisso aqui, né? De ter ali um pedacinho de pão e o suco. E talvez se a gente muda esse contexto, a gente acha que tem alguma coisa errada. E aí ele falou, então vamos cear. O irmão estava jantando. Digo, vamos lá, irmão, comendo aí mesmo a comida e tomando suco de laranja. O irmão, mas pastor, o suco de laranja não tem nada a ver com sangue. Né? E não tem nada, a comida parece que não tem nada a ver com o corpo. Mas Jesus estava dando graças no momento de uma refeição cotidiana e comum. Ele estava comendo algo que era habitual deles. Se fosse no dia de hoje, ia comer o que a gente come. E ele está dizendo, ó, todas as vezes que você comer desse pão, e ele quer dizer para nós hoje, toda vez que você sentar para comer o arroz, o feijão e a carne, lembre que é o meu corpo esmagado e moído no percurso daquela cruz.
Todas as vezes que você tomar o suco de laranja, o refrigerante, ou sei lá o que você bebe, o quisuco, né? O braçuque, o que você vai beber na hora do almoço, lembre que é o meu sangue que está sendo derramado, porque quando você ingere, você derrama. Então ele está dizendo, lembre, ou seja, seja grato em todo momento de ceia, em todo momento de refeição. Façam isso em memória de mim. É o maior ato de gratidão. Então a primeira advertência que eu digo aqui é isso, a ceia, e não só a ceia aqui quando a gente faz uma vez no mês, mas a ceia diária. A ceia com a família, a ceia com a casa. Por isso que eu ainda valorizo talvez uma mesa com a família sentada. Para um momento de gratidão, de honrar a Deus, de dizer, Deus, obrigado por aquilo que eu tenho. É óbvio que nem todas as vezes a gente come o que a gente gostaria. Mas você vai ver que Jesus dá graça, e nem sempre ele deu graça. Na verdade, se você olhar biblicamente, ele mais deu graça pelo tempo da circunstância ruim. A ceia era uma circunstância ruim. Eu vou chegar lá e mostrar isso para você. Mas Jesus dava graça principalmente nas desgraças. Principalmente no tempo da dificuldade. Eu quero que você entenda, querido, 1 Tessalonicenses 5,18, coloca aí para nós, 1 Tessalonicenses 5,18, muito simples esse texto, muito fácil, você pode até decorar ele, porque não tem como não decorar, mas é muito poderoso. Se tiver aí, coloca aí que nós vamos ler junto. 1 Tessalonicenses 5,18, a Bíblia diz, deem graças em quase todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém? Amém, igreja? Amém nada. Deem graças em todas as circunstâncias, não é em quase todas. Tem aí? Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Ou seja, gratidão não tem a ver com momento, gratidão não tem a ver com circunstância, gratidão não é um estado, é a essência. Gratidão não é estado, é essência. Você não pode estar grato, você é grato, você deve ser grato, a sua essência é a gratidão. A essência de um cristão tem que ser a gratidão. Eu não posso ser grato porque eu tenho que ser grato porque eu não tenho também. Porque é essência. Assim também você vai olhar na Bíblia que é alegria. A alegria não é um estado para o cristão. Você não pode estar alegre só por causa das circunstâncias. Você vai ver Paulo e Silas dando gargalhada, cantando, numa prisão, depois de tomar um monte de paulada. Porque isso mostra a essência de um cristão. Não é o estado. As coisas espirituais é pela fé. Eu não vivo por aquilo que eu sinto, eu vivo pela fé. Então a gratidão não tem a ver com as circunstâncias, por isso que ele está dizendo que é em todas. Pastor, hoje eu estou só o filé, seja grato. Mas amanhã você vai estar só a bananinha, seja grato também, irmão. Só assada, amém. Não é verdade? Senhor, eu te dou graças. Ele está ensinando que em tudo é essência. Filipenses 4:11 ao 13, olha o que diz. Esse texto me chama muita atenção porque mostra o caráter, mostra a identidade. Filipenses 4, do 11 ao 13. A identidade de um cristão. Olha o que diz. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Diga toda e qualquer. O apóstolo Paulo ensinando um segredo poderoso para nós. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Quem sabe o que é passar necessidade? Olha aí. E quem sabe o que é ter fartura? Oh, glória a Jesus, que bênção. Aqueles que estavam na miséria parece estar melhorando. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Todo mundo gosta desse texto. Versículo 13.
tudo posso naquele que me fortalece. Não é assim? Todo mundo chega, pastor, tudo, eu estou passando maior dificuldade, mas tudo posso naquele que me fortalece. Ele está dizendo antes, ele está dizendo, olha, eu aprendi a lidar com toda e qualquer circunstância. Eu me adaptei às circunstâncias, porque eu não vivo por aquilo que é da vida. Eu vivo por aquilo que eu creio. Eu vivo por aquilo que eu tenho em Deus. Não é as circunstâncias que me governam, que me dominam. Não são as coisas, mas é aquilo que vem do alto, né? Por isso que ele está dizendo aqui, pode aplaudir o Senhor. Por isso que ele está afirmando aqui o quanto é valioso ser grato, e não pelas circunstâncias, porque a verdade é que a vida é feita de ciclo. Diga, a vida é feita de ciclo. Irmão, não tem jeito, todo mundo um dia vai estar em cima, outro dia vai estar embaixo. É assim a vida. Um dia você está rindo, outro dia você está chorando. E Deus está nos ensinando que o caráter do cristão é grato. A essência de um cristão é a gratidão. Não tem a ver com o estado, não tem a ver com as circunstâncias. Não é porque eu estou bem ou porque eu estou mal, mas é a minha essência. É a minha essência. Diga, a minha essência é a essência de Deus. Da mesma forma, a gente vai ver que a ingratidão é o inverso. Porque a gratidão é o que? Ela é a destruidora da alegria. Não é assim? Ela destrói a alegria, porque quando eu ando em gratidão, eu ando sempre num espírito de alegria. Por quê? Porque eu olho para as coisas que eu tenho e me satisfaço nela. Mas quando eu sou ingrato, eu estou, mesmo que eu tenha, mesmo que eu seja abençoado, eu não consigo me concentrar naquilo que tenho. A minha concentração passa a ser naquilo que não tenho, e aí isso gera uma insatisfação. Quem está entendendo? Não é verdade? Gera uma insatisfação em nós. Meu Deus, o pastor Maciel falou aqui muito no domingo. O camarada tem uma bicicleta, se ele é grato, ele anda no nível da satisfação, ele anda na alegria, né? Agora, se ele começa a olhar e comparar o outro, a circunstância, ele começa a andar no nível de insatisfação, e a tristeza toma conta, ele não consegue viver na alegria, não é verdade? A gente precisa identificar, e você vai ver que Jesus era assim, identificar a gratidão e a alegria em todas as coisas, porque todas as coisas você pode encontrar muitos valores. Pastor, vai chover. Meu Deus do céu, vai chover agora, vai molhar as roupas. A gente é assim, né? Mas vai chover agora, como é que eu vou fazer para sair? Vai chover, vou sujar meu tênis branco. Vai chover, eu vou me molhar, não tem como eu sair, eu não tenho carro, e começa. A gente tende a entrar nesse nível de satisfação. Mas quantas coisas boas a chuva traz? Será que a gente lembra da chuva, que é a principal processo para a colheita dos grãos que a gente vai se alimentar, do alimento que vai entrar na nossa mesa? Se a gente percebe que o nosso clima depende da chuva, será que a gente consegue se satisfazer e alegrar-se no Senhor e olhar os benefícios que a chuva traz? Não é verdade? Mas quando a gente entra no espírito da satisfação, a gente começa a entrar num caráter de derrota, de destruição. Diga misericórdia. A gratidão é que nos faz prosperar. Quando eu sou grato a Deus, eu tenho autorização para receber mais. Porque Deus só vai dar aquilo que Ele sabe que você é grato por aquilo que já tem. Deus é assim, né? A gratidão ativa a provisão do sobrenatural. Por isso que Jesus falou que aquele que é muito dado, muito confiado, ele pode dar mais. Ele pode suprir mais, dar mais. Por quê? Porque se o cara sabe lidar com pouco, ele pode lidar com muito, sem vender o coração. Então isso mostra o coração de alguém que é grato. Da mesma forma, a ingratidão, ela é a mãe da murmuração. E quando a gente entra nessa filha, né, da ingratidão, que é a murmuração, o que acontece? A gente começa a viver um ciclo na vida de vaguear pelo mesmo lugar. Você já viu gente que roda e está no mesmo lugar? Eu já vi. Na Bíblia tem, em Números 14, o povo de Israel. O povo de Israel ficou rodando no deserto 40 anos por causa da ingratidão. Eles não conseguiam ver
as maravilhas de Deus no Egito. Eles não conseguiram perceber aquilo que Deus fez na libertação deles. E eles começaram a murmurar, por causa do que? De uma ingratidão. Esqueceram, lembra que eu falei que a gratidão tem a ver com passado, presente e futuro? Ele não conseguia olhar para trás e dizer que quão bom o Senhor foi conosco. Eles não conseguiram olhar para trás e ver as coisas que venceram, né? Quando a gente faz isso também, a gente consegue perceber o quanto era bom. Muitas coisas que hoje não é mais. Eu lembro, por exemplo, quando eu comprei o meu primeiro carro zero. Ah, querido, fiquei tão feliz, tirei foto, né? Mas hoje parece que a alegria não é a mesma. Parece que aquela alegria parece que não é mais daquela satisfação que tinha quando eu peguei ele zero. Mas era o meu sonho era comprar um carro zero. O meu sonho era ter esse vermelhinho. Hoje o vermelhinho já não é mais aquela alegria porque eu estou achando que ele não é tão bom mais quanto ele era. Não é assim? A gente não é assim? A gente começa a entrar numa crise da insatisfação, numa crise. E até esses dias, conversando com a minha esposa, ela até fez lá em casa, ela escreveu, né, num papel e colocou no mural lá de casa, nos alvos de oração, e colocou: Senhor, nós agradecemos ao Senhor pelo próximo carro. Agradecemos ao Senhor por o carro que o Senhor pode nos dar, né? Obrigado também pelo que a gente já tem, mas a gente, pela fé, agradecendo a Deus por aquilo que Ele pode nos dar, porque Ele pode nos dar tudo o que Ele quiser. E é nele que eu me satisfaço. Amém? Você crê nisso? Agora, por que eu tenho que ser grato? Diga, por que, pastor? Por que eu tenho que ser grato? Porque a gratidão agrada a Deus. Salmo 145, 10. Salmo 145, 10. Olha o que diz a Bíblia: rendam-te graças todas as criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam. É uma ordenança, é um mandamento, é um princípio de Deus. Rendam-te graça todas as criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam. Agrada a Deus a gratidão. Deus se agrada com o coração que se rende e diz: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por aquilo que o Senhor tem feito, por aquilo que o Senhor tem me dado, por aquilo que eu tenho. Embora algumas coisas talvez não sejam tão boas, talvez não seja boa para você agora, ou porque você não entende. Mas se você entrar na atmosfera da gratidão de Deus, você vai perceber que até o mal se tornará em bonança para você. Foi o que José do Egito entendeu. José do Egito sofreu igual o sovaco de aleijado. Não é verdade? Pensa no cara que sofreu, enganado pelos irmãos, jogado numa cisterna, comprado para ser levado como escravo, sofreu igual um burro louco lá no Egito, apanhou, foi acusado falsamente, tudo, e talvez coisas que ele sofreu que a gente nem imagina, né? Que a gente nem se compara. Passou anos lá sofrendo, até que chegou no topo. Aí ele chega no topo, vem os irmãos caem, porque a vida também é assim. Lembra que eu disse que ela faz volta? Um dia quem está por baixo fica por cima, e pode ser que quem está por cima vai por baixo, né? Esses dias eu estava lembrando lá do meu irmão, né? Meu irmão hoje ele tem uma empresa e ele contrata já pessoas para a empresa, graças a Deus. Mas um dia desses ele estava lá como empregado, ele estava por baixo, e esses dias para trás ele foi... alguém ligou para ele contratar alguém que já foi patrão dele. Você já pensou? Foi contratar alguém, pediu para contratar, para ver o currículo da pessoa, e essa pessoa já foi patrão dele. Então a vida é assim, um dia você está aqui, outro dia você vai estar lá. José do Egito, estava por baixo, agora está por cima. Os irmãos chegam. Os irmãos, depois que descobrem quem é a situação, que era José do Egito, eles ficaram loucos. E aí José, naquele seu choro também, que era um derramamento da sua alma, ele vai dizer: fique tranquilo, porque eu entendi que em tudo isso que aconteceu, foi para que o plano de Deus se cumprisse. Tudo, aquilo que era mal, se tornasse em bem. Porque Deus sabia que aquilo que foi mal para ele um dia, tinha um propósito, para que ele fosse salvador da sua casa, da sua família. Então está ruim hoje, irmão, fica tranquilo, agradeça ao Senhor.
Porque amanhã, a verdade é o seguinte, a vida, como eu disse, é de ciclo. O que é ruim só tem uma outra opção para ela. Diga, ficar bom. Não é verdade? A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Depois do choro, só tem uma saída para ele: a alegria. Amém? E você vai viver muita alegria em 2020 em nome de Jesus. Você crê? Dá um aplauso a Jesus. Por que eu tenho que ser grato e devo ser grato? Porque temos muitos motivos, né? Ou motivos suficientes para ser grato a Deus. Eu quero que você veja esse texto comigo, Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 6. Coloca aí, Efésios 1, do 3 ao 6. Que motivo, só esse motivo aqui, queridos, ou só esse não, só esses motivos seriam suficientes para a gente não pedir mais nada ao Senhor. Olha só, Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com quê? Com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Diga, Deus me escolheu. Não foi hoje, não foi ontem, foi antes da criação do mundo. Olha, vê se Deus não te ama. Antes de você pensar em ser o que você é hoje, o que você vai ser, Ele já estava te vendo. Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Pastor, eu não dou conta de ser santo. Como não, irmão? Não dou conta de ser irrepreensível, como não? Se Deus já te viu santo e irrepreensível antes da criação do mundo. Versículo 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Aqui já tem 3 grandes motivos para a gente se alegrar e ser grato por resto da vida. Versículo 6. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Diga amém. Então nós temos aqui motivo para agradecer ao Senhor e ser grato a vida toda. Se a gente passasse a vida toda passando fome, ainda levando pancada na costa, nós teríamos que levantar a mão e dizer assim, eu sou grato, porque uma coisa é certa, essa vida passageira eu posso sofrer, mas na eternidade eu vou dar muita gargalhada, amém? Eu vou celebrar, vou jubilar, né? Eu vou me alegrar e não haverá nada disso que eu estou sofrendo. Mas é claro que Deus tem muito mais para você ainda aqui em vida, em terra, em nome de Jesus. Outro motivo porque eu tenho que ser grato e devo ser grato, porque isso muda a nossa mentalidade. Efésios capítulo 5, versículo 4. Coloca aí para mim. Porque isto muda a nossa mentalidade, querido. Quando a gente começa a ser grato ao Senhor, a nossa mente muda. Quando a gente entra no campo da gratidão, a nossa mentalidade começa a ser transformada. Há uma renovação. As pessoas que andam em gratidão, elas têm uma mente atrofiada. Agora, quem anda em gratidão tem uma mente diferente. Olha o que a Bíblia diz: não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, o quê? Diga ação de graças. Quem é grato ao Senhor, diga ação de graça. Então não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas você já viu que tem gente que, queridos, você pensa comigo, tem gente que às vezes não ganha lá aquelas coisas mesmo, mas aí ele pega o seu salário, que talvez é o único salário, o salário mínimo. Aí ele, em vez de dar graças ao Senhor, ele vem com as palavras tolas, ele vem com a obscenidade, ele vem com as palavras frívolas que a Bíblia diz, e diz, essa porcaria não dá para nada. Quando você diz isso, você fecha o céu sobre você. Você muda a atmosfera do território que você está. Deus não tem como entrar e te abençoar. Não há como Deus autorizar prosperidade e bênção, porque você é ingrato. Você está vivendo um nível de ingratidão. Essa porcaria não dá para nada, isso aqui não vai muito longe, esse negócio tinha que dar errado mesmo. Quando a gente tem essas atitudes de ingratidão, Deus fecha suas mãos, não tem o que Ele fazer. Mas Ele tem nos ensinado
que a ação de graça e a palavra de gratidão é o que vai liberar e te autorizar para o próximo. Porque Deus só confia grandes coisas na mão dos gratos. Amém? Você entende isso? E a outra coisa é porque Deus abençoa, né? Quem é grato, Deus abençoa. Deus só dará a quem sabe valorizar. Não se engane. Não se engane, Deus só dá para quem sabe valorizar. Aquela parábola que fala do Senhor que confiou na mão de alguns servos ali aqueles dons e talentos, mostra exatamente isso. Deus só vai confiar àqueles que realmente sabem valorizar e sabem ser grato sobre aquilo que Ele entrega na nossa mão. Amém? A Bíblia diz em Salmo 103:2: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Olha o salmista dizendo aqui: olha, a minha alma, ele está dando uma educação para a nossa alma, porque a nossa alma, muitas vezes, o grande envenenamento, né, de nos levar à ingratidão. Porque a gente tende a, quando olhar para a circunstância, a gente se curva diante dela. A gente acaba adorando a circunstância maligna, a circunstância de terror. A gente se curva e adora ela. Mas ele está dizendo: ó, bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueça de nenhum dos benefícios. Quer um segredo? O segredo do salmista: todas as vezes que o negócio estiver ruim, comece a lembrar dos benefícios do Senhor. Comece a lembrar das coisas boas que o Senhor já fez. Olha, querido, se a gente for sincero, a gente vai conseguir em posicionar nossa mente para as coisas e os benefícios do Senhor. Eu vou te dizer uma coisa: certamente você vai começar a ver que as coisas que o Senhor te deu e te dá são incontáveis, e as coisas, os problemas que existem, dá para contar no dedo. A gente acaba fazendo o contrário. Parece que os problemas são incontáveis, porque a gente só olha para os problemas, a gente só olha para as dificuldades. Começa a pensar nas coisas que o Senhor já te fez. Você vai ver que elas são incontáveis e os problemas são muito pequenos. Não é verdade? Muito pequenos. A gente vai ver que aquilo que Deus tem feito, se a gente sair, só o fato, querido, sempre falo isso, só o fato de a gente acordar, já mostra que o Senhor tem feito grandes coisas. Tem gente que hoje não acordou. Não é verdade? Tem gente que hoje não levantou da cama. A gente está aqui, louvando, celebrando o Senhor, né? Tem gente que não tem oportunidade de ter um emprego. Gostaria de ter um emprego, está procurando emprego há dias, há meses, e talvez eu e você estamos empregados. Não é verdade? E às vezes a gente está reclamando do patrão que a gente tem, a gente está reclamando do emprego que a gente tem. Sabe de uma coisa? Às vezes a gente reclama da igreja que a gente tem, a gente reclama da estrutura que a gente tem. Eu não estou dizendo nada contra, a gente tem que sair desse lugar, mas a gente não pode reclamar do lugar que nós temos. Porque tem muita gente que nem teto tem para cultuar. Tem gente que está tentando comprar terreno. Nós temos um terreno pago, terreno que é nosso. Então nós temos que louvar o Senhor e agradecer: Senhor, obrigado por este terreno, obrigado pelos feitos que o Senhor já fez aqui. Não estamos, Senhor, satisfeitos, mas muito grato por aquilo que o Senhor já fez. Esse tem que ser o nosso sentimento, né? E eu não estou fazendo apologia aqui para você viver só nas coisas medíocres, não. Você tem que crescer, você tem que avançar, mas nunca deixar de ser grato. Você tem que ter uma casa melhor? Amém, tem que ter. Mas agradeça pela que tem, não amaldiçoa o que tem, não. Abençoa, ore, louve ao Senhor pela que tem, né? Ah, pastor, a casa está com goteira. Louve a Deus. Tem gente que não tem goteira, não, tem a chuva todinha na cara dele. Não é verdade? Senhor, tem uma goteira, dá para botar menos uma lona, né? E o camarada que está no tempo. Então nós precisamos ser gratos. Outra coisa, enquanto as respostas de oração, às vezes talvez alguns de nós podemos dizer assim: mas pastor, ser sincero, tem muito tempo que eu não sei o que é uma resposta de oração. Como é que eu vou ser grato? Eu te pergunto, e os livramentos? E os livramentos? Deus não é Deus só de responder oração. Deus é Deus também de dar livramentos. Então não espere ser grato só porque Deus tem que responder ou não a sua oração. Mas seja grato, comece a observar: Deus, eu ainda não tenho meu marido salvo.
Deus, eu ainda não tenho meu filho convertido, mas algo eu quero te louvar e te agradecer. O Senhor tem poupado a vida dele. Ele já era para ter ido, ele já era para ter morrido, ele já era para ter se dado mal, mas o Senhor, eu te louvo porque tem guardado, tem protegido. E a gratidão nos leva a uma fé de entender que eu vou agradecer todos os dias a Deus por aquilo que eu ainda não vi. Sempre quando eu venho com a equipe para a oração do encontro, eu tenho uma oração que eu aprendi em Deus, sempre faço ela. A gente chama eles aqui para orar e a gente diz, vamos orar por aquilo que Deus já fez no encontro que não aconteceu. Não sei quem já viu, né? Mas eu chamo eles, vamos orar. Ah, pastor, o encontro é só na semana que vem. Nós já vamos orar por aquilo que já aconteceu no encontro. E a oração é com convicção daquilo que eu vi. Então nós começamos a orar, Senhor, nós oramos por os 40 homens que nós estamos querendo, os 40 homens aqui, sendo impactado, sendo movido pelo Espírito Santo, quebrantado, se jogando no chão, pedindo a Deus, clamando por misericórdia, arrependimento. A gente tem essa atitude de gratidão e certamente pela fé a gente começa a ver milagres, milagres. Nós fizemos essa oração aqui com os adolescentes, passamos o encontro quase que todo, sem ver muita coisa, mas na última hora, irmãos, Deus fez um mover nesse lugar. Não tem quem suportasse ficar de pé. Mas a sexta e o sábado foi luta, foi briga. Meu amigo, os meninos não baixavam a guarda nem a pau. Mas nós oramos aqui no acampamento, pelo acampamento, nós oramos por isso. Senhor, nós te agradecemos porque a gente já viu. Estava quase terminando e a gente, Deus, cadê a nossa oração de gratidão, Senhor? E o Senhor cumpriu, né? Então aí os meninos felizes da vida, dando gargalhada aí, ó, né? Vão até comer pizza aí, já estão. Então Deus é bom, amém, irmãos? Deus é bom. Então a gratidão é o caráter de fidelidade e da obediência. Diga, a gratidão é o caráter de fidelidade e obediência. Você lembra daquela história dos 10 leprosos? Jesus curou 10 camaradas leprosos, só que só um, o samaritano, voltou para o Senhor, né? Isso mostra que aquele samaritano tinha um caráter de fidelidade e obediência. Jesus curou ele, falou para eles ir ao sacerdote se mostrar, né? Os 9 ficou curado, falou, já está resolvido, não precisa mais voltar não. Para que eu vou voltar? Quantos de nós não fazemos isso às vezes? Não é verdade? Alguém é bom com a gente, alguém faz benefícios sobre nossas vidas, a gente vai e não volta para agradecer, não volta para honrar, não volta para ser grato. Não tem como a gente prosperar em algo que a gente não reconhece, né? Isso a gente fala muito em relação, por exemplo, os filhos aos pais. Muitos de nós, ou alguns de vocês até já tem essa situação, às vezes os pais que dependem de você hoje. E eu acho que isso deveria ser e deve ser realmente o nosso grande dízimo, de poder investir e cuidar dos nossos pais. Por quê? Porque é o caráter da fidelidade e da obediência. É o caráter de alguém que passou a vida toda fazendo algo pela gente, que não tem como pagar, mas que a gente precisa manifestar pelo menos um caráter de fidelidade e gratidão, né? Eu não estou dizendo que a gente vai conseguir resolver todos os problemas deles, infelizmente. Nem sempre vai dar para fazer tudo para eles. Assim como Jesus também não esperava que os leprosos viesse para segui-lo não, mas um entendeu, vou voltar lá para o mestre que me curou e mostrar não só para o sacerdote, mas para ele, muito obrigado porque o Senhor fez e está aqui a prova, amém? Esse tem que ser o nosso caráter. O salmista no capítulo 92, no versículo 1 e 2, ele diz, bom é render graça ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Olha só que interessante o que ele diz, Salmo 92, 1 e 2, se tiver aí coloca. Anunciar de manhã a tua benignidade e à noite a tua fidelidade. Olha só, anunciar, isso mostra o caráter de gratidão. O grato, ele anda dia e noite respirando. Lembra que eu falei que a gratidão é essência, não é estado? É igual eu falo também aqui para os solteiros. Aquele que crê, ser solteiro não é estado, né? O ser solteiro é estado, né? E não essência. A essência, porque a Bíblia diz o quê? Que Deus fará com que o solitário habite em família.
Então, pastor, eu não sou solteiro, eu estou solteiro. Então, creia, irmão, que a palavra te garante que se você quiser, o solitário será habitado em família. Amém? Então ele diz, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Esse é o caráter de um grato. Ele, todo o tempo, ele louva o Senhor. Se nesta manhã eu só tive o café preto para tomar, Senhor, eu te dou graças. Te dou graças por isso. Já é o suficiente para mim andar o dia todo pilhado. Glória a Deus. Amém? Quem gosta de um café aí, dá um sinal com a mão. Ô, galera do café. Ai, Jesus. A gente está indo para o final aqui. Então, a ação de graças é isso, queridos. É realmente reconhecer quem tem nos dado. E aí, quando eu falo disso, não tem como eu não dizer também sobre o dízimo e sobre a oferta. O dízimo e a oferta reflete a atitude de alguém que é grato ao Senhor. Porque eu entendo, tudo que tenho é de Deus. Não é verdade? Tudo a fonte que tem vindo para mim, vem dele. Ele é a minha grande fonte. Dele. Eu sempre disse isso e sempre criei nisso, eu sempre vivi isso. Por isso que eu nunca amaldiçoei meu salário, eu nunca fiquei reclamando assim dos meus trabalhos. Por quê? Porque eu entendia que o meu patrão maior era o Senhor. Aí eu ficava alegre. O primeiro salário que eu tive era R$170. Nem sei como é que eu sobrevivi, irmão. Mas quem era o meu patrão? Não era o japonês lá na época que era meu patrão. O meu patrão era o Senhor. Irmãos, com R$170 acontecia cada milagre. Até hoje, e se você pedir para me explicar, eu não sei te explicar. Não sei. Quem conhece a minha história sabe que eu ainda sustentava a minha casa, a minha família. Que meu pai saiu de casa e eu fui ser o homem da casa com 15 anos. E era o meu primeiro salário, R$170. Por quê? Mas eu era grato, eu sabia, o Senhor é o meu sustentador, é dele. Eu não tinha medo de ser mandado embora, eu não tinha medo, porque o meu patrão era o Senhor. Se eu fosse demitido, eu sabia que eu estava vivendo com o melhor patrão do mundo. Amém? Eu estaria suprido, e fui suprido, porque também fiquei dias sem trabalhar, né? Eu lembro que quando eu estava aqui na prefeitura, aqui na Nova Mutum, aí eu trabalhava para a gestão do Lírio. Quando o Lírio saiu, entrou, né, o Adriano, aí foi todo mundo demitido, né? Pelo menos a boa parte dos que eram contratados. Fiquei uma semana em casa, fiquei, Senhor, e agora? Mas amém, o Senhor é meu patrão, o Senhor vai me cuidar de mim. Aí o vice-prefeito me ligou. Aí me ligou e falou assim, vem cá. Aí eu fui lá. Eu digo, você pode continuar? Eu falei, se é de Deus, eu vou agora. Né? Na cabeça do vice-prefeito, talvez foi ele que me chamou, mas eu sabia que era o Senhor que falou, vai chamar ele, vai chamar. Né? E ele me chamou, trabalhei mais um tempo lá para o Adriano, lá e o Leandro, e depois vim para cá. E o Senhor tem sustentado, o Senhor tem cuidado, o Senhor tem feito grandes coisas. Queridos, não que a gente não passa por privações, por dificuldade. Tem dia que você não tem nem R$1 no bolso, né? Tem dia que você está, com perdão dessa frase, né? Mas não recebo ela não. Mas tem dias que a gente está liso, leso e louco, comprando fiado e pedindo troco. Já passou. Na verdade, a gente está tão liso que a gente está querendo comprar e ainda pedir troco do homem. Mas, para a glória de Deus, isso aí é só uma frase mesmo que não tem efeito sobre a nossa vida, porque a gente crê que nós vamos viver o melhor de Deus. Amém? Agora, você conhece a casa de alguém, se naquela casa tem uma atmosfera de gratidão ou de murmuração? Como que você conhece? Ao entrar. Você entra numa casa de alguém que é grato, você vai perceber o sinal e a atmosfera de gratidão. Você entra na casa do murmurador, você vai perceber a casa do murmurador. A casa do murmurador era de remendo. A casa do murmurador é cheia de problemas, cheia de dificuldade. Por quê? Porque ele murmura, ele reclama, ele é ingrato, ele amaldiçoa. Não tem como prosperar. Não tem como Deus fazer. Mas a casa do grato, você fica... Queridos, eu conheci uma senhora, hoje ela deve ter uns 90 e poucos anos. Ganhava um salário mínimo. A velhinha, com todo respeito, né? A velhinha tinha carro, casa própria,
chegasse lá todo dia, tinha um bolo, tinha uma torta, ou tinha um pão de queijo para comer. Às vezes tem gente que ganha 5 mil contos, 6 mil reais, 7 mil reais, tem dia que falta. A velhinha todo dia chegava lá, tinha alguma coisa para oferecer, um refrigerante, um suco, né? Agora, olhava para a casa dela, era casa de gratidão, era bonito de ver, bem organizadinho, bonitinho. Irmãos, era coisa linda de ver. Mas isso mostra o quê? O coração grato. E a velhinha era dizimista fiel. Como o pastor pode isso? Porque o coração grato entende que vem tudo do Senhor. Amém? E eu quero encerrar, lembra que eu falei do texto de 1 Coríntios? Eu quero encerrar com isso para que você entenda algo e saia daqui reconhecendo Jesus como modelo em todas as coisas de gratidão. 1 Coríntios, vamos voltar lá, 1 Coríntios 11, 23 ao 26. Coloca aí para mim, 1 Coríntios 11, aí. Olha o que, vamos voltar lá naquele texto que nós começamos. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Presta atenção aqui, irmãos. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Segura aí. O que aconteceu na noite da ceia? Diga bem alto. O que aconteceu na noite da ceia? O que aconteceu na noite da ceia? Jesus foi traído. Isso aconteceu na noite da ceia. Aconteceu na noite da ceia, inclusive o próprio Judas não participou da ceia, né? Porque ele havia saído para consumar o ato da traição. Aí diz, tomou o pão, continua. 24. Eu sou grato, Senhor, porque o 24 vai chegar. Amém. E dando graças, olha aí. Na noite que for traído, tomou o pão e dado graças, partiu e disse, segura aí. E tendo dado graças, Jesus deu graças ao quê? Ao pão? Ao alimento? Quem crê que é o alimento? Diga amém. Amém, ele deu graças ao alimento, claro. Você vai ver em outras passagens, Jesus sempre fazendo isso. O pastor pregou aqui da multiplicação dos pães e peixes. Ele abençoou e deu graças ao alimento, né? E é interessante aquele texto, porque ele agradece por algo que naturalmente não daria. Mas Jesus sempre foi grato por aquilo que ele cria e não por aquilo que ele via. Então essa tem que ser a nossa atitude. Então ele está dando graças, claro, pelo pão, mas também está dando graça. Lembra que eu falei que gratidão tem a ver com passado, presente e futuro? Jesus está dando graças pela traição, porque ele estava sendo traído, já tinha sido traído, né? No coração de Judas já havia traição. Então no passado de Jesus ele está dando graças pela noite da traição. Jesus está dando graças pelo pão que ele está partindo na hora, pelo presente. Jesus está partindo o pão e dizendo, graças eu te dou, porque Judas me traiu, passado. Judas, o pão está sendo partido hoje, pelo presente. E aí ele diz, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. No 25... Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Então, para você entender, Jesus está falando, Senhor, eu te dou graças, porque Judas me traiu no passado. Te dou graças pelo pão que eu reparto agora, presente, e te dou graça pelo sacrifício que eu vou enfrentar, pela morte, e pela ressurreição, eu te dou graças. Então Jesus me ensina no modelo que eu devo ser grato no passado, no presente e no futuro. Eu preciso entender que a minha gratidão não tem a ver com estado, mas é a minha essência. Jesus era, a essência dele era grato. Ele era grato porque havia passado. Ele era grato pelo que ele estava vivendo, e já estava sendo grato por aquilo que ele ia passar. E observe algo aqui muito importante. Pelo menos duas dessas coisas não parecem ser vantajosas. Tomar o pão e comer é a única que me parece um pouquinho mais de vantagem. Mas ser traído e passar pela cruz eram duas coisas que não tinham nada de muito bom. Então isso mostra que Jesus, na sua essência, é grato, mesmo quando as coisas são difíceis. Coloca para mim o último texto aqui que eu acho importante. 1 Pedro 4,
12, a gente vai ler esse texto, 1 Pedro 4,12. Pastor, eu estou sofrendo com meu marido, estou sofrendo com meu patrão, pastor, eu estou sofrendo com meu filho, ou estou sofrendo com minha esposa, pastor, eu estou sofrendo. Como é que dá para continuar? Como é que dá para viver? Como é que dá para ser grato? 1 Pedro 4,12. Olha o que diz, presta atenção aqui comigo. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. 13. Olha o que diz: mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Versículo 14. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês. Olha só, querido, se tem alguém te insultando, se tem alguém botando o dedo na sua cara, se tem alguém falando mal de você, se tem alguém que não está dando nenhuma vantagem para você, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Diga glória a Deus. Só tem uma forma de que as pessoas saibam e de que o Espírito está sobre a sua vida, e que o Espírito manifesta sobre a sua vida, é quando alguém está te fazendo muita raiva, é quando alguém está te afrontando. É a única forma e a única maneira de o Espírito de Deus ser evidente que ele repousa em você. Versículo 15. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios, que não é o caso de vocês, amém? Então, se tiver alguém sofrendo nesse caso aqui, que não é o nosso caso, versículo 16, que esse é um sofrimento aparentemente merecido, né? Contudo, se sofre como cristão, quem é cristão aqui? Não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Amém, até aqui. Queridos, aqui é o suficiente para andarmos em gratidão, é o suficiente para glorificar a Deus e dizer: Senhor, eu estou sofrendo, graças eu te dou, graças eu te dou. Por quê? Porque primeiro, se você sofre como cristão, você está tendo vantagem sobre o outro. A Bíblia diz que sobre os seus inimigos, você coloca brasa sobre a cabeça dele. Não é verdade? Você só vai ter maior galardão exatamente sobre o seu sofrimento. Sobre as suas bonanças não haverá galardão. O seu galardão tem a ver com aquilo que você sofrer. Então, o marido está difícil, se for até o fim, o galardão vai ser grande, né? Então, mara que seja sem ele lá, manda ele ficar na dele, você fica na sua, né? Ó, agora chegou, agora o galardão meu é maior que o seu, filho. Você vai ficar lá embaixo, eu vou ficar numa posição mais elevada, né? Mas a gente precisa entender, está sofrendo, está difícil. Jesus está ensinando, a Bíblia ensina, o apóstolo ensina que eu preciso ser grato. Eu preciso ser grato até nos dias do sofrimento. Eu preciso ser grato até nos dias da dificuldade. Eu preciso ser grato até nos dias da confusão, do conflito. E eu quero contar uma história aqui para a gente finalizar, que me faz lembrar sobre isso. Uma certa mulher, caso verídico, uma americana. Essa mulher, ela tinha uma filha que ao nascimento descobre uma doença rara. Essa criança, ela tinha uma doença rara, onde ela não desenvolvia nada no corpo, ou melhor, ela crescia normalmente, mas a mente não correspondia, então ela não tinha movimentos do corpo, praticamente ela vegetava, ela só tinha as pálpebras e a visão aqui funcionando, não conversava, não falava, não mexia, não andava, apenas de cama. A menina foi crescendo, e a mãe cristã, entendia princípios de oração, orava muito em línguas, e também agradecia o Senhor diariamente. Diariamente ela agradecia o Senhor pela filha. Isso me chama a atenção, porque às vezes a gente tem um problema familiar, tem um problema na família, mas a gente não consegue ter a visão de gratidão que essa mulher, por exemplo, teve. Porque quantas pessoas gostariam de ter um filho e não tem? Quantas pessoas estão na fila para adoção e não conseguem?
Quantas pessoas estão em crise? Esses dias eu tive na casa de uma tia minha, ela tem 60 e poucos anos, tem uma vida financeira talvez invejável. Muita gente queria ter a vida financeira que ela tem, mas ela tem um problema, nunca pôde ter filho. E eu estava lá esses dias, ela estava falando para mim sobre alguém que havia uma confusão que houve lá familiar, alguém jogou na cara: você é mal amado e feliz porque você não pôde ter filho. Eu imagino que ela talvez trocaria quase tudo que ela tenha para ter talvez um filho. Então essa mãe estava lá: Senhor, obrigado pela minha filha, obrigado porque o Senhor tem me dado força para sustentá-la. E todos os dias ela orava em línguas e agradecia o Senhor, todos os dias. Passaram-se 18 anos, essa menina cresceu na cama sem nunca levantar. Um dia a mãe levanta, eu pedi para o Gabriel me ajudar. Um dia a mãe levanta e ela começa a ouvir um som de piano. Dá para fazer aí um sonzinho de... A mãe levanta, saiu do quarto e estava indo. Nos Estados Unidos as casas são em cima e embaixo. Ela começou a ouvir um som de piano. Só morava ela e a filha. E ela começou a ouvir um som de piano. Ela estranhou. Havia na casa um piano que era herança dos avós passados. Ela não sabia tocar, ninguém sabia tocar, havia ficado lá. Quando ela vai chegando pela escada, ela vê a porta do quarto da menina aberta, a menina não estava. Ela vai descendo a escada, olhando para o piano que ficava na sala, e ela viu uma moça sentada sobre o piano, tocando, os cabelos longos de costa. E ela começou a chorar e se emocionar, porque soube e percebeu que era sua filha. Deus curou ela, e debaixo de uma unção, ela já levantou com um talento, sabendo tocar. Isso é o poder da gratidão. Isso é o poder de quem sabe agradecer diariamente, até mesmo pelos dias difíceis. Porque Deus que nos olha do céu, nos dará grandes coisas. Deus só vai dar as grandes coisas para quem sabe ser muito grato. Você crê nisso? Você pode ficar de pé no nome de Jesus? A sua situação, a nossa situação pode mudar hoje, amém? Basta a gente ter um olhar grato, porque a gratidão também paralisa o nosso inimigo. A gratidão encerra a ação do nosso inimigo, porque o diabo se alimenta da murmuração, o diabo se alimenta da ingratidão. Mas quando nós somos gratos, Senhor, está difícil, tudo que o diabo quer é que a gente vá contra Deus. Quando a coisa está difícil, a gente tende a quê? Querer colocar Deus na parede. Por que Deus? O diabo nos coloca sempre contra Deus. Mas quando nós somos gratos, a gente encerra o diabo, a gente aprisiona o diabo. Ele não tem ação, porque você está sofrendo. Lembra de Paulo e Silas? Na prisão, sofrendo depois de uma surra, preso, está louvando ao Senhor, rendendo graças a Ele. O que acontece depois disso? As muralhas lá, né? As cadeias caíram toda por terra, tudo. Até o diabo saiu correndo, tomou um susto daquele terremoto todo. Porque a gratidão encerra a ação do maligno e abre portas para que Deus autorize a prosperidade. Quantos querem isso? Então eu te peço agora, feche seus olhos e já comece a agradecer a Deus.